E falando nisso, José, Mas, eu quero aproveitar esta deixa do Frei. O que é que aconteceu com o diretor da secreta moçambicana? Supostamente morreu num acidente de viação. Que informações adicionais Gama pôde avançar? Porque estão a ser levantadas várias versões da provável causa da morte deste responsável da secreta. É quem diga, é mesmo um assassinato e numa altura em que Moçambique está mergulhada numa crise política sem precedentes. não, assassinato não. O que há é. Eles estariam em alta velocidade, o carro desgovernou-se ou embateu e, infelizmente, ele foi a única vítima. Mas Morreu. é aceitável que um homem da secreta faça viagens tão longas de viatura, de carro? Gama? E se calhar quer chegar cedo ou rápido ao local, o motorista acelera ou pode. O motorista, sem querer, não vê algo, um obstáculo à frente e bate, e aquilo resulta em acidente. Mas essa não é a primeira vez que morre um chefe da secreta moçambicana. Já houve um que foi o nome dele, esqueço-me agora, o Zé. Ele estava, tinham-lhe incumbido a missão, ou melhor, a Frelimo tinha prometido, o Chissano na altura tinha prometido que iria dar aos moçambicanos o relatório sobre a morte do Samora Machel e mandou este homem da segurança investigar. E o homem depois, quando chegou, a dada altura, dizia que já estava tudo preparado, que era para se disponibilizar. Misteriosamente morreu. Então, Dizem que é um aquela histórico. promessa que o Chissano fez de divulgar o relatório não era para ser materializada. Foi daquele tipo de promessas, ok, que lança-se no ar, mas o homem já tinha a papelada e aquilo não era para se divulgar, não era para se tornar público. Então, antes daquilo vir a público, ele morreu. Isso já lá vai uns 18 ou 19 anos. Mas, Gama, o que me chama a atenção em Moçambique, a vida humana não tem muito valor. Há muitas, como eles chamam, há muitas brigadas, não sei se eles chamam brigadas da morte, Esquadrões da Morte. esquadrões da morte, andam espalhado de Rovuma a É, Maputo. Moçambique, por exemplo, nós em África, aqui na região, temos dois regimes com as mesmas características e particularidades, que é o da Frelimo e este do MPLA. A Frelimo é mais bruta na forma de matar os adversários, está um pouco atrasada. Mata, rapta e mata como se aquilo não fosse nada. Por exemplo, o Manuel Chang, as pessoas lá já sabem, o dia que ele regressar para Moçambique assim, vai ser morto, vai aparecer morto. E aquilo já começa a ser normalizado. Por exemplo, já em Angola, o MPLA não, se for a população, pode matar assim o SIC, mas altos funcionários políticos já não matam assim, depois do que aconteceu com o Flumpinga, já não aparecem Flumpinga, o Adão da Silva, o ex-comandante, que foi morto em 94, que esteve antes na UNITA. O MPLA não, o MPLA prende na prisão, lhe vai ser negado assistência médica, olha, lhe cria situações de sofrimento Ou seja, e não necessariamente os métodos aqui são garantida. mais sofisticados. São mais diplomáticos também. Não, Gama, tem um Ele caso. pode matar, o Gama, tem um MPLA pode caso matar do. e não dar, a pessoa não dar Gama, tem um conta caso do professor. como. Chipilica? Gama, tem um caso recente do professor Laurindo. Não, mas do professor Laurindo, Tem um aquilo caso recente do não, professor não, Laurindo. não nos parece ser o regime a fazer aquilo. O regime iria fazer aquilo porque qual é o risco que ele representava o regime? Até ele era para o regime, trabalhava para o regime, era um homem do Era regime, um homem da secreta. Também não pode ser o era, reflexo, era Gama, assessor da segurança Gama, também militar. não pode ser o reflexo das lutas internas. Não, porque eles, é assim, eles próprios também sabem quando é uma morte de entre eles. Por exemplo, eu lembro uma vez que um homem da segurança morreu aqui na África do Sul,
foi morto à pancada, e alguém depois, um colega dele disse, não, isso não é morte nossa, porque a segurança não provoca morte, não faz mortes que provocam dores, assim de forma violenta, de agressão, bater, a forma deles matarem, mas aquilo que estávamos a dizer é mais suave, pega o fulano, vão simular que ele está, que gostam dele, fazem-lhe uma promoção, vai para suponhamos, vai para Dida num sítio, tem lá o gabinete dele, vão colocar ali uma pastilha no ar-condicionado, ele vai inalar aquilo durante 6 meses, depois de 6 meses aquilo vai lhe causar problemas de tensão, a tensão vai disparar e vai disparar e ele depois morre de um problema de tensão ou de coágulo no sangue e quando for ao médico vão dizer, não, pá, morreu porque tinha tensão, nunca vão desconfiar que é o regime, depois vai ser só se nota que é o regime quando na hora do enterro ou do funeral é o regime que vai se oferecer a pagar tudo, grandes elogios por excessos. Aí vem, não, isto é morte de Estado. Quando há um exagerado, quando há um exagero de elogios à volta desta pessoa, aí sim. Então é diferente da Frelimo. A Frelimo é mais selvagem na forma de eliminar Os seus adversários, os seus adversários internos. opositores. Ok, muito obrigado. Essa conversa, no princípio, bastante solta. Não vai retirar É, a. Mondlane também, né? Bem, o próprio Mondlane também foi morto nesse sentido. Sim, sim, Uma mas carta O Eduardo encomendada. Mondlane já não, Sim. aquilo foi, foi já PID, né? Estava a sair da casa de uma amiga, foi o fora do quê? país também aquilo. Tanzânia. Foi na Tanzânia. Entregaram-lhe a carta. Ok, Aquilo foi a PID. vou saudar aqui os convidados que estão no estúdio. Dr. Salus, seja bem-vindo e uma vez mais obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, senhor diretor. Boa tarde também ao meu mais velho aqui, Manel. E, efetivamente, boa tarde a todos os rádio-ouvintes da Despertar, ao Frei Angalo, ao José Gama e ao outro ilustre com o qual, claro, vou partilhar este espaço. Manuel José, seja bem-vindo de volta mais uma vez. Boa tarde, Horácio. Boa tarde, companheiro aqui no painel, companheiros espalhados por essa Angola e por pelo esse mundo. mundo imenso. Mas eu estava aqui a contorcer-se quando o Gama falava, que eu nunca poderia estar tão em desacordo Com com Gama. o José Gama quando fez aquele paralelo entre Frelimo e MPLA. Só se o Gama estiver a retirar do mosaico da Angola o 77, o fraccionismo, só se o Gama estiver a retirar a Sexta-feira Sangrenta, só se o Gama tiver... Eu podia ficar aqui a tarde toda a mencionar. Não há diferença nenhuma. Frelimo, MPLA, ça c'est la même chose, como dizem os outros lá. Os franceses. Outra coisa, já. É tudo violento, é violento Nada mesmo. de diplomacia, né? Paramos ali no Chulumpingas. Já cá, né? Então de lá para cá houve os modos operandi alteraram É substancialmente. tudo Depois ele igual. vai sofisticando, né? Por isso é que eu disse, nessa nova era, ele te põe ou melhor, prende, envenena-te aí, te manda para um sítio, te promove, ao invés de te despromover, vai te promover e tem-te pelo controle e vê o métodos de fazer desaparecer, de te adoecer, de te pôr doente. Ok. A Frelimo não, a Frelimo não brinca, não perde tempo. É rápido. A encomenda é rápida. Parece na São rua mais dia bruscos. seguinte como se fosse um cachorro. Doutor Custódio, vou começar por ti, uma reflexão rápida. Vou dar a cada um de vocês 1 minuto para as reflexões que servem sempre de ponto de partida das nossas conversas, apesar que hoje começamos de forma muito solta, muito descontraída. Doutor Custódio, seja bem-vindo e a sua reflexão. Muito obrigado. Boa tarde aos colegas do painel, aos colegas aí dentro do estúdio e aos nossos rádios ouvintes também. Bom, eu acordei hoje com o meu olhar totalmente voltado para os Estados Unidos da América, né, em relação à super terça-feira, como é assim chamada. E o mundo está-se a perguntar se efetivamente quem é que sairá vitorioso
de uma das eleições, a par também já está passada, mais disputadas, mais acirradas que a história recente dos Estados Unidos já viveu, né? Até agora, tirando aqueles estados dos 54 em que é nítida e claramente tem votos já direcionados aos respectivos partidos, né? Os 7, os chamados swing states, né? Esses aí, até agora, ao que parece, até ontem, né? É uma incógnita. As análises diziam que nenhum dos candidatos era favorito. Ok. Então, é o que está a acontecer. Eu, particularmente, confesso, gostaria muito mas está a refletir. que o Donald Trump voltasse à presença dos Estados Unidos, primeiro por ser angolano, por uma questão também política e ideológica, confesso. E acho eu que a eleição do Donald Trump faria muito bem para o nosso país em particular. Nos últimos anos, as relações dos Estados Unidos e Angola, com a presença do embaixador cessante, a meu ver, passaram por um momento muito mais de uma perspectiva clientelista, né? Em que tanto um conjunto de problemas que o país foi vivendo e os Estados Unidos quase que nem tugiu, nem mugiu, foi fazendo sempre vistas grossas e esperávamos naturalmente um outro posicionamento. A verdade é que quando se trata de problemas em países como Venezuela ou outros mais, aí parece-me que os Estados Unidos viram um guerreiro, né? Um leão. E quando se trata de alguns países africanos, como por exemplo é o caso de Angola, eu não sei do ponto de vista geopolítico, parece que não interessa que Angola seja efetivamente um Estado verdadeiramente democrático, onde as liberdades públicas sejam respeitadas, os direitos humanos, sobretudo. E aí, infelizmente, né, essa é a realidade do país. Então eu gostaria muito que o Muito obrigado. Donald Trump... Estados Unidos, falar de direitos humanos nos Estados Unidos, meu. Diga, Frei. Estados Unidos falar de direitos humanos. Ei, não, por isso... Não, olha... Estados Unidos tem pena de morte. Estados Unidos tem pena de morte. Estados Unidos trata imigrantes. Aquilo não... Estados Unidos e Europa não tem nada para falar para os direitos humanos nesse momento. Esquece isso. Mas tem de convir, padre, Frei, que nenhuma nação, portanto, debate-se mais com a questão que envolve liberdades individuais como o próprio Estados Unidos, né? É claro que isso se traduz num paradoxo, tanto é assim que os Estados Unidos não é signatário da Convenção de Haia. Esqueça os Estados Unidos livres. A realidade dos Estados Unidos, você tem mais de 30 milhões de americanos que vivem no lixo, ok? Isso é fato, mas essas... Então, mas os angolanos são quantos angolanos são? Nós somos... As questões relacionadas às desigualdades sociais, isso é podem até... Frei e o doutor Custódio, estamos num minuto de cada um. Estamos no uso de um minuto de cada um. Não, Frei, eu não seria tão taxativo assim, Frei. Doutor Custódio, o seu minuto já terminou. Chipilica, o que é que eu não a pensar? Um minuto. O doutor Custódio tentou ultrapassar esse limite. Fiquei curioso agora com essa intervenção do Frei. Se é pró-americano, pró-russo, fiquei sem perceber. Gostaria que o Frei... É pró-Rússia. Não, eu sou verdade. Não, e pró-China. O problema de Angola atualmente é esse tipo... Entrou a idiotice, é mesmo de idiotas, né? É pró-russo ou pró-ocidente? Isso é pensamento de idiotas. O africano tem que começar a aprender a afirmar-se pela verdade, ok? E pela verdade e basta. Agora, essa coisa, por exemplo, seguir um idiota como Putin, que é um assassino, ou então lá um Trump que é maluco, isso é perder tempo, meu. Frei, é uma questão de realismo político. Amigo doutor Custódio. Em sua opinião, realismo, ou é realismo ou é fantasia, meu caro. Não, tudo bem, mas preferirias que doutor Custódio, fosse a Kamala ser eleita? Doutor Custódio, não interessa absolutamente nada, não muda nada. O americano não esquece seus inimigos. Angola é um país de tradição comunista, o americano não esquece seus inimigos. Angola continua a ser
considerar um país comunista, inimigo dos Estados Unidos. Esqueça isto. Ok. Doutor Lourenço, quantas vezes foi lá, em vez de dizer, presidente da República, está lá, está a se encontrar com o diretor da Tesla. Quer dizer, diretora comercial da Tesla que está a meter o presidente de uma república. Frei. E aí vem a Frei, por favor. Mas, Frei, Angola tem relações Frei, com a China, com Cuba. Não temos muito tempo, temos o tema principal. Vamos ao vosso minuto. Pronto, o meu minuto favor. brevíssimo vai a transferência de Luiz Nunes para Luanda e confirma então que será governador de 3 províncias. A província da Huila, a província de Benguela e a província de Luanda. Olhando, obviamente, para os interesses econômicos e empresariais que tem nessas localidades e, sobretudo, Benguela, em relação aos mais de 2 bilhões de dólares que estão direcionados para Benguela e o famoso o 415 milhões de euros que tem a ver com as obras emergenciais. Portanto, essa é a maior novidade. Explica, como é que Benguela recebeu essa notícia? Sabemos que havia uma classe empresarial bastante descontente com a forma como Luiz Nunes relacionava. Sabemos que hoje, aliás, é assim a tradição angolana, quem não tem negócio com o Estado não prospera. E como é que os empresários de Benguela, a população de forma geral, recebeu esta notícia de nomeação de Luiz Nunes para a província de Luanda? Há 2 grupos. Há um que está fazendo peregrinação ao Palácio da Praia Morena, no sentido de manterem nas funções que anteriormente Luiz Nunes deixou. Outros estão a fazer corredores no sentido desta vez as suas empresas consigam receber alguma coisa do Estado, mas daquilo que sabemos, Benguela continua a ser esse centro. Já havia uma reforma a nível do Comitê Provincial, onde ele conseguiu livrar-se de alguns dinossauros do próprio Comitê Provincial, estava inserindo jovens no Comitê Provincial e também na governação, sobretudo nas administrações municipais. Havia já em carteira, para brevíssimo, a nomeação de outras figuras. Com a sua saída, tudo volta a estaca zero. Mas só a nível do partido, por exemplo, o segundo secretário fala-se que será Paulino Banja, atual administrador do Cubal, mas a nível da governação as coisas ainda hão de ficar algum tempo paralisadas. Okay. Quanto à gestão, os projetos em uma palavra, Luiz Nunes vai deixar saudades, ou deixa saudades? Como cidadão deixa muitos órfãos. Não, mas naquilo que é a governação, se tivermos que mensurar os resultados da sua ação governativa, se tivermos que nos até a Isaac dos Anjos, Armando da Cruz Neto, Rui Falcão e o falecido Domingos Rangel. As obras emergenciais são, na verdade, consideradas então as grandes vitórias, ou senão o momento mais alto da sua governação. E quase a província de Benguela, Lubito, por exemplo, são as cidades onde as obras estão a ser executadas. Okay. Talvez isso sim será um marco para o ex-governador. Explica, dou-lhe mais de 10 segundos. Como é que fica a figura de Pacatolo, que foi recentemente nomeado para o município de Lubito, um dos municípios mais importantes do nosso país? Também o lugar fica em risco ou nem por isso? Tem a certeza nesse país é só o dia da nomeação. Da exoneração? Todos só têm certeza do dia da nomeação. Exoneração ninguém sabe. Então não sabemos. E Pacatolo estaria preparado para uma passagem efêmera na administração do Lubito? Eu creio que ainda haverá alguma dose de confiança do governador nomeado. Não creio que em tão pouco tempo seja já vítima seja a primeira vítima. Embora Lubito hoje, aliás, o presidente da República, quando tomou posse, deu a posse aos novos... Uma das recomendações foi esta, para prestar atenção. Muito obrigado. Gama, o que é que andou a pensar? Também 1 minuto, por favor, vamos cumprir com o tempo para ver se aproveitamos ao máximo aquilo que é o tema principal da edição de hoje. Bom, eu iria dar o grande exemplo que está acontecendo
no Botsuana, em que houve, está a observar a transição, ou melhor, alternância. O país era governado durante 60 anos por um único partido, mas não quer dizer que aquilo era um sistema de regime de partido único. Realizaram as eleições e o poder foi agora para a oposição. E dizer que isto assim aconteceu porque o Botsuana, diferente de Angola e Moçambique, nunca teve uma guerra civil, e na ausência de uma guerra civil, ela não teve a oportunidade, entre aspas, de se fazer chegar ao poder um regime militar ou militarizado que depois pudesse se constituir num regime autocrático, como acontece nestes dois países que nós citamos. E na falta destes elementos, deste pormenor, Botsuana, ao longo dos anos, credibilizou imenso as suas instituições, os tribunais, a forma de eleição dos juízes e, sobretudo, tem a Comissão Nacional Eleitoral a mais credível da região, seguindo da África do Sul e Namíbia. Isso terá contribuído para essa alternância, porque o partido no poder que lá esteve esse tempo todo foi preparando as instituições para elas um dia servirem qualquer um que chegasse ao poder. Daí que, assim que o presidente em gestão, em exercício, nesse caso, notou que estava a perder, o seu partido estava a perder, ele tomou logo as medidas de pedir demissão e também de reconhecer a vitória no outro, salvando assim a democracia. Foi um exemplo, pelo menos, quase que inédito no país, aqui no continente, e dizer que é a fase de mudança que estamos a observar aqui na África Austral. Há pouco tempo a África do Sul também o ANC perdeu, mas fez um arranjo em termos de coligação para voltar a ser governo. Moçambique também tem essas eleições problemáticas e pensamos nós que aos poucos a alternância está a ser um facto na nossa região da África Austral. Ok, obrigado, Frei Ngalo. O que andou a pensar? Olha, o meu foco, portanto, nesses dias foram as escolas a nível de Luanda. E eu visitei a escola Gingambanda aí no 1º de maio, depois a escola Angola Quilomage, naquela nossa zona do Rangel. E essas escolas são escolas simbólicas, digamos, simbólicas, né, no contexto da cidade de Luanda, e elas fazem parte da memória coletiva da cidade. Ver aquelas escolas praticamente vandalizadas, né? Por exemplo, o Gingambande tem uma parte que se tornou lugar de prostituição infantil, onde vivem criancinhas, adolescentes aí, e ver a escola completamente abandonada mostra, vamos dizer, na minha interpretação, uma espécie de vazio cultural, vazio identitário. Portanto, porque a identidade de um povo, a cultura de um povo é feita pela sua memória coletiva. E a memória coletiva é feita de lugares, de pessoas, de personagens. E no Quinaxis estão a tentar regressar a Rainha Ginga, né? Até já tem esses cartazes aí. E uma coisa que eu via era positiva. Entretanto, quando vi essas escolas históricas de Luanda completamente abandonadas, fiquei com a ideia de que nós estamos num contexto de desgovernação perigosa que nos leva a uma espécie de deriva cultural e ética. Okay? Porque um povo sem identidade é um povo, portanto, sem referências éticas, sem vamos dizer, aquilo que um sociólogo polaco chamou sociedade líquida. Sociedade líquida. E é assim que, portanto, com toda a facilidade, eu assim, portanto, convido que toda a facilidade o MPLA se recorda de manhã, dividir Luanda, mudar o nome daquele lugar, mudar. Isto é perigoso para uma sociedade. Uma sociedade precisa de manter as suas estruturas, os seus lugares, os seus personagens, os seus cemitérios, porque essas são as referências que vão definir a identidade, o ser, o quem sou das pessoas. E, portanto,
E é preocupante assim, a situação dos edifícios. Eu falei das escolas, mas tem muitos edifícios históricos de Luanda que estão abandonados. Isso é perigoso para uma sociedade. Ok, obrigado, Dr. Salus, a sua vez, para depois entrarmos então no tema principal com o que vai dar o ponto de partida o jornalista Manuel José. Dr. Salus, o que é que anda a pensar? Bom, com os acontecimentos em Moçambique e Botsuada, certamente que não poderíamos pensar outra coisa senão a questão ligada às transições políticas em África, as alternâncias, claramente, versus legitimidade política e, mais do que isso, poderes pessoalizados ou, se quisermos, personalizados. Daí é que eu fiz esse entrosamento com o que disse uma vez a Hannah Arendt, não é? Um contra todos. A Hannah Arendt compreendia como a forma mais extrema de poder. Todos contra um, a forma mais extrema de violência. E parece que em África, particularmente na África subsaariana, na nossa região aqui, parece estarmos a viver isso, esse olhar para a questão de Moçambique. Parece aqui haver uma forma extrema de poder, no sentido de que a Frelimo é um só e todos os outros não são a Frelimo, no sentido de que há aqui um poder que tenta se manter contra a vontade da maioria como forma extrema de exercer poder e, claro, anulando a ideia da legitimidade política como um valor quase que absoluto no exercício do poder político. E do outro lado, portanto, aqui, quiçá de forma mais soft, uma violência extrema de todos contra a Frelimo, não é? Diferentemente do que está a acontecer, por exemplo, em Botsuana, onde assistimos, portanto, uma alternância política, uma transição suave, que, claro, respeita os trâmites daquilo que nós compreendemos hoje como o espírito da democracia, do Estado de Direito, e mais do que isso, o respeito pela vontade da maioria, o respeito pela lei e claro, o reconhecimento de que os cidadãos tenham o direito, portanto, de legitimar quem quiser e estarem sob a autoridade de quem de facto legitimaram. Portanto, andei a pensar nessas questões e nos grandes movimentos sociais que com certeza vão se arrastar por toda a região. Moçambique não vai ser um caso à parte, certamente que em 2027 provavelmente teremos esses resquícios. Esse ambiente, só não sei se estamos tão preparados ou maturados do ponto de vista de consciência e cultura política como estão agora e por aquilo os que sabe, moçambicanos. acha que o angolano está preparado para um exercício de cidadania semelhante ao que nós estamos a assistir em Moçambique? Nós temos feito um exercício muito forte, muito profundo e com certeza o gráfico já foi melhor no que diz respeito ao crescimento da cidadania, do seu exercício, embora o nosso regime, se calhar eu não vou usar a expressão do Gama, no sentido de que na violência é muito soft, é diplomático, mas pensamos nós que o nosso regime é mais repressor, o nosso regime do ponto de vista de encontrar mecanismos, estratégias de manutenção de poder e fazer leis que visam com que quem está a exercer o poder mantenha-se, é muito agressivo. Usa as artimanhas possíveis naquela lógica de Maquiavel, portanto, não importa que meios eu tenha que utilizar, no final, o que me interessa é claramente que eu me mantenha, que eu exerça o poder. E nisso, portanto, nós temos alguém que, portanto, vamos chamá-lo de um cavalo branco, o MPLA é muito forte nesse sentido, e daí é que ele também tem uma meia-culpa no que diz respeito ao crescimento da nossa sociedade civil. Por quê? Porque ele conspirou, levou para a sociedade civil, portanto, os veios da conspiração, portanto, dividiu a sociedade civil, cooptou a sociedade civil. Em resumo, a sociedade civil foi aniquilada. Infelizmente. E penso eu que é importante fazê-la renascer. De modo a que 2027 alguma coisa mas nós tenhamos de facto. Há sinais de surgimento de novas personagens para essa resiliência que se precisa para a sociedade civil? Eu penso que por agora não existem ainda grandes sinais, grandes figuras que venham a dar esse sobressalto, não claro na intensidade de Venâncio
online, não claro na intensidade de grandes figuras, mas acredito que ainda esse caminho não foi feito. É prematuro. Precisamos fazê-lo. É prematuro falar disso. E penso eu que precisamos nos reinventar enquanto sociedade e, claro, não permitir que sejamos escravos de outrens, claro, com a nossa própria ajuda. O que acontece muitas vezes é isso. Muito obrigado. Passo a palavra agora para o Manuel José. Hoje vamos falar sobre o... Horácio. Sim. Horácio, eu vou lhe pedir um minutinho de indulgência, porque, é assim, eu Está aí um freio. nunca, não sou muito apologista do minuto, né, atribuído, mas, Sim. mas às vezes eu sou forçado respeitar essa sua vontade. Sou forçado a não ficar calado. Eu preferia não abrir, que dessa primazia aos outros colegas. Eu vou usar esse minuto, se me permitir, porque há coisas que eu, ao ouvir, e eu sou um pouco a semelhança do L'Enfant Terrible, há coisas que me arrepiam quando ouço. E eu fiquei, de facto, arrepiado ao ouvir o Dr. Custódio, quando colocava a esperança nos Yankees a usar os norte-americanos. E fiquei mais suave quando ouvi o Frei a fazer a devida reposição. Eu vou sugerir ao Dr. Custódio, é uma sugestão só, para rever os conceitos que tem dos norte-americanos. Ok, tá. Para fazer uma revisão. E eu gostaria de partilhar aqui um episódio pessoal. Eu gosto de falar de coisas que na primeira pessoa. Eu presencio. Com mais enfoque para o Dr. Custódio. Eu estive nos Estados Unidos em 2015 e fomos convidados, jornalistas angolanos, moçambicanos, guineenses, para termos um encontro com o representante do AFRICOM. O AFRICOM é o comando americano para a África. Militar americano para a África. Sim. E a dada altura, nós estávamos num hotel e apareceu um emissário do comandante, o comandante do AFRICOM, e fez uma coisa que eu, por acaso, já estava habituado aqui a ter, né? Que é tentativas de censuras, enfim. E esse emissário do comandante impôs que nós, os jornalistas que estávamos ali, que não podíamos, que era proibido entrar em alguns campos que ele considerava serem campos cinzentos, é uma terminologia da comunicação, que nós não podíamos entrar ali. Nós teríamos uma conferência onde íamos questionar o comandante do AFRICOM e ele... uma tentativa de censura nos Estados Unidos da América. Em resumo, eu como tenho esse não sei se defeito, sei lá, mas eu... Em resumo, Manuel José? Deixa-me só falar, horas vai perceber. Porque já passou o seu minuto. E eu não controlar aceito. aqui. Os outros falaram 2 ou 3. Deixa-me só concluir. Mas eu tenho... Deixa-me só concluir. E eu disse, mas afinal, Estados Unidos... Você é o areópago da democracia no mundo. Você é censurado nos Estados Unidos. Eu disse ao emissário, assim mesmo, viva a voz, olha, vai dizer ao comandante que eu, Manuel José, jornalista vindo da Angola, não aceito ser censurado. E se as condições forem estas, diga ao comandante, mas diga mesmo isto, mas eu, pessoalmente, não envolvo os meus colegas, porque os meus colegas estavam todos a tremer por mim. E eu disse, olha, eu não participo, se as condições forem estas. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? E essa é uma coisa que eu aprecio nos americanos. O americano, quando se sente acuado, encostado na parede, na sua razão, ele recua. O próprio comandante apareceu depois do emissário levar o recado, estava à minha procura. Como os colegas já estavam trêmulos lá, Manuel agora que nos arranjou problema. Mas afinal não, era uma solução.
comandante foi para lá e estava à procura, ele veio, uma coisa grande. Olha que eu tenho quase 2 metros, o senhor era grande mesmo. Ele chegou assim, você é o jornalista angolano? Sim, sou eu. Pois, podes ir à conferência, não há problema nenhum. Vá livremente, leva qualquer questão, não há problema nenhum. Ok. Nos Estados Unidos da América. Dito, Horácio, permita-me só uma réplica. Um minuto, pera. Olha, por favor. temos o primeiro, Não, é só temos para o tema esclarecer. principal. Não. Sim. Calma, Horácio, por favor. É só um minuto para esclarecer o jornalista Manuel José, o caro amigo Manuel José, e também ao Frei Angalo, para deixar claro, também para não confundir os nossos rádio ouvintes. É o seguinte, o americano, é claro que eu não olho para os Estados Unidos com inocência, não. É claro que o americano pensa em primeiro lugar no americano, em segundo lugar no americano, em terceiro lugar no americano. O slogan de campanha do Donald Trump é mega, Make Great America Again. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que olhando para o contexto geopolítico, e nós não temos escolhas, nós somos um país de terceiro mundo, quer queiramos ou não, vamos estar sempre sob influência do ponto de vista geopolítico dessas grandes nações, ou nós vamos estar sob influência dos Estados Unidos, ou da China, ou da Rússia, ou da União Europeia. Não tem jeito. Nós temos que escolher. O que eu simplesmente só pontuei é o seguinte, olhando para esse panorama, o seu ponto de ordem preferiria que fosse, né, eleito o Donald Trump, só isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Só esse sentido. Muito obrigado. Vamos ao. Que fique muito claro isso. Vamos ao tema principal. Hoje vamos analisar o tráfico de combustíveis e bens ilícitos. Quem são os verdadeiros sabotadores? Quem são os verdadeiros sabotadores? Este tema não é novo. De tempo em tempo, e principalmente nos últimos anos, são notícias de apreensões, mas esse processo ganhou outra dimensão, outra preocupação política, a partir do momento em que o governador da província do Zaire, quando o presidente da República visitou aquela parcela do país, denunciou a existência de figuras de proa da estrutura governativa entre comissários, ministros, ex-governadores envolvidos no tráfico de combustíveis. E claro, quem fala do tráfico, há outros bens também que entram nesse pacote de tráfico. E em Angola há sempre aquela lógica que é sustentada por muitos, em que o crime parece que compensa para pessoas com algum suporte político, com algum estatuto. Manuel José, qual é o ponto introdutório? Após essas denúncias, já é tempo de fazer balanço, não se sabe quem é o ministro, quem é o comissário, quem é o ex-governador, quem é o deputado que está envolvido nisso. Ainda há um mistério em volta disso. Que comentário lhe oferece fazer como ponto de introdução para o tema de hoje? Bom, vamos lá então falar sobre isso. Eu tenho uma posição um pouco diferente das pessoas sobre esse tema. Primeiro, há um termo que é usado, e isso é a mídia. Ou seja, normalmente tudo começa e acaba na mídia. Há um termo que eu rejeito, que é contrabando de combustível. Nós não temos contrabando de combustível. Isso que ocorre em Angola não tem nada a ver com contrabando de combustível. Existe comercialização do combustível, e depois aí vamos discutir a ilicitude ou não deste comércio. Esse é o ponto prévio. Contrabando há lá em Medellín, lá na Colômbia. Aqui não temos contrabando. Depois, é para desmistificar também, no meu entender, claro, que, quer dizer, dá a entender, e o Horácio do Reis acabou por cravar isso mesmo, dá a entender que essa história dos combustíveis começou agora, não é, com o governador do Zaire, enfim. Não. Isso é mais velha da minha mãe até. Isso já começou há muito tempo. Isso que eu rejeito chamar de contrabando, que foi empolado, foi trazido aqui na sociedade com esse termo, né, como forma de
manipulação das pessoas. A intenção de manipular, e com base nessa leitura que faz. E veja o seguinte, isso, depois desse carnaval, que eu considero carnaval, essa chamada de atenção daqui e dali, e veja que quem é que chama atenção? São os titulares dos próprios cargos públicos. Veja que é o ministro do Estado e chefe da Casa Militar. Não, eu não coloco lá o governador. O governador despoletou apenas. Não, é o ministro do Estado, o Francisco Pereira Furtado, que veio como se fosse uma denúncia, né? Olha, não, os nomes vão ser, e vai acontecer, e não vai acontecer. Não vai acontecer. E depois veio o presidente na Assembleia. Esse carnaval todo que está a acontecer agora, arrastado pela mídia, né? Agora vês a TPA, quase todos os dias, há uma apreensão ali, olha, em Cachito, apreendemos não sei quantos bidões de combustível, tal. Tudo sob arrasto das palavras dessas pessoas. Essas pessoas não denunciam. Quem denuncia sou eu. O cidadão é que devia denunciar. Né? Não é o Presidente da República vai denunciar. O Presidente da República se chega na Assembleia e diz aquilo que disse. É porque ele tem informações privilegiadas que eu ou outro colega aqui no painel não tem. Não é? Se ele afirma isso, ele tem essa certeza. Devia agir da mesma forma como é o procedimento de justiça em Angola. Só funciona quando a mais alta esfera do país, que eu costumo reputar do Rei Leão, diz alguma coisa. Ele não denuncia, ele vai denunciar, não. Ainda por cima indica que até na Assembleia, indica, não, aqui mesmo temos indivíduos que estão envolvidos. Isso é grave. Isso num país normal seria grave essa declaração do presidente. Um presidente fazer uma declaração daquela. Era prender, PGR, prende todo esse indivíduo que estão envolvidos. Mas não está sendo exagerado. E não é exagero, eu sou factual. Não é exagero. Quem faz denúncia sou eu que devia denunciar. O Presidente da República não tem direito de fazer denúncia? Direito. Não tem esse direito de denunciar? Ele não é o TPE, ele não é o comandante em chefe, ele não é o tudo. Mas o Presidente não manda prender. É ali onde o companheiro Saluso deve estar equivocado. O Presidente manda prender. Há uma frase do Presidente... olhar para o formalismo do Estado. Não, é mesmo formalismo, aquilo é papel. Eu não me situo muito no papel. Eu me situo na prática, aliás, que é o único critério da verdade. O Presidente agora manda prender. Há uma declaração do Presidente da República, a propósito do caso da Isabel dos Santos, empresária, que esteve na Sonangol. Não é a única, mas parece que é a única que passou na Sonangol e agiu mal. O Presidente disse, acho que numa entrevista de um órgão de informação português, em que o Presidente disse que não haverá negociação. É o Presidente a dizer, não, nós não vamos negociar. Não há negociação. Ou seja, quem manda... Erro político, embora quem manda haja interferência não é erro política. sangue a falar mais alto. É mesmo ele. Acha que quem manda na PGR? Aliás, quem coloca lá o procurador? É o presidente. Quem coloca os juízes dos tribunais? Manuel José, para terminar. É o presidente. Para terminar, Manuel José. É ele que manda. Aliás, essa questão, eu estaria mais tranquilo se o presidente ordenasse mesmo. Porque há ordenamento, mas não vale a pena vir e dizer porque há separação. Não há nada disso. Não há nada disso. Separação de poderes, enfim. Então estaríamos devia a ser ordenar. apologistas da acumulação de não poderes. Não estamos a ser apologistas. Não. Eu primeiro não estou a ser Do apologista. l'état c'est moi. Eu estou a parafrasear aquilo que acontece na minha terra, que eu vejo. Que é um erro, Que concretamente. acontece. Sim, mas o erro já está lá atrás. O erro não é do Manuel José. Queremos dar uma O outra erro, roupagem. mas não com outro romantismo. figurino ao Estado. Não com romantismo. Concordo Por isso é que eu disse. A introdução já está feita. Por isso é que eu disse. Manuel José, a introdução... Deixa eu só concluir, Horácio. Horácio tem dificuldade de já Não, mas olha, Manuel José raciocínio. ficou ali quase com 4 Eu vou minutos. começar a controlar os problemas. Controla, 4 minutos. Eu dei-lhe 4 minutos. Parece que tem dificuldade em me deixar falar. Enfim. Eu dei-lhe 4 Eu minutos. reajo mal, desculpa lá, eu reagi mal assim. 4 minutos. Controla o tempo. Vou dar agora ao Gama o mesmo tempo. E aqui estou
como relógio ativo a controlar o tempo. José Gama, aqui estes discursos reiterados, e aqui também a responsabilidade é dada aos jornalistas, parece que ninguém consegue abrir essa caixa preta. Os nomes desses generais, desses antigos governadores, dos deputados, ninguém sabe. O que é que está a se passar, José Gama? Você é um jornalista já com algum crédito no mercado. O que é que está a se passar? O Jerônimo Cissa já há algum tempo que fez denúncias e ele descreve o perfil das pessoas envolvidas neste negócio de contrabando, que ele diz que são agentes da polícia, do SINCE, do SIC e por aí fora, no fundo, agentes do Estado, que é o chamado contrabando, em inglês chama-se patronal. E depois tem aquele outro contrabando que está um grupo que é do escalão mais abaixo, que tem aqueles grupos organizados, fazem também isso, e tem também aqueles cidadãos anónimos que vão fazendo isso. Esta prática já vem acontecendo há muito tempo. O Cissa, desde que fez a acusação, viraram-se até contra ele e ele teve que fugir do país. E agora as autoridades dão-lhe razão quando vêm assumir que afinal há de facto contrabando de combustível no país. Só que nesta fase pareceu-nos que precisavam de dar uma outra dimensão, quer dizer, pôr o contrabando de combustível na mesma dimensão que o tráfico de droga. Por exemplo, o Mangenas falou várias vezes e denunciou sobre redes de tráfico de droga e não prestaram-lhe atenção. Ele falava também já do contrabando de combustível e tinha denunciado até pouco tempo o número 2 do SIC, não lhe prestaram atenção. Mas agora aqui estamos num contexto, num cenário que deram corrida ou fizeram uma vassourada na direção do Ministério do Interior e quer-se cimentar, construir um estado de opinião que aqueles todos foram varridos porque estavam envolvidos no contrabando de combustível e dá-se aqui um tratamento ao contrabando, como dizia, como se fosse também um crime semelhante ao tráfico de droga, embora que o contrabando de combustível faz o Estado perder muitas receitas fiscais, porque são produtos que estão a ser vendidos fora da linha comercial do Estado, e com isso o Estado não apanha nada em termos de imposto. Mas em parte o fantasma que estão a trazer agora pareceu-nos mais propositado e para diversão, porque se quisessem de facto combater essas práticas, já teriam feito há muito tempo. Já se denunciou os portos que se fazem isso, que é na província do Zaire, Cabinda e talvez também no Cunene, ou se calhar o nome não é contrabando, mas há pessoas que saíam do lado do Cunene para vir abastecer no lado angolano. Talvez isso não seja isso contrabando. Da Namíbia. Namíbia, né? Depois saíam da Namíbia para o lado do Cunene. E como dizia, talvez muito isso obrigado. Não seja contrabando, mas é contrabando. Um produto. Não, mas nesse caso a pessoa não está a vir encher o depósito para ir revender. É mesmo só para comprar um... É para ir revender, faz isso. Eu depois vou explicar. Na Namíbia também. Chipilica, aqui uma vertente eu coloquei, o Gama tentou contornar, não deu a resposta a isso, que tem que ver com a questão dos rostos que continuam a ser mantido em segredo. O Ministério Público já disse aos jornalistas em que já tem uma lista de figuras, mas na prática ninguém sabe. Os nomes são mantidos em segredo. Qual é a interpretação que se pode fazer na qualidade de advogado em todos esses pronunciamentos que têm sido feitos pelos governantes? Está aqui a se pisotear o bom nome de ex-governantes, de deputados, de ministros, de comandantes, já que quando se atira para todos, sem citar ninguém, todos são afetados. Há claramente filhos enviados neste país. Para quem tem alguma dúvida,
um ladrãozinho de galinha, você vê as imagens da televisão, nos órgãos de comunicação, ávidos em apresentarem o rosto, esquecem-se todos os direitos e garantias que essas pessoas têm, e quando se tratam de figuras do Estado, porque isto aqui é crime organizado, e é preciso aqui lembrar o histórico. Esta questão do contrabando já vem desde a Guerra Civil. Há relatos de pessoas que ficaram endinheiradas, sobretudo do lado do MPLA, com contrabando de combustível. Portanto, os mais velhos sabem melhor do que eu essa história. Depois, com a paz, ela intensificou-se e até agora, naquela altura ainda, em alguns casos, eram os aviões que carregavam os combustíveis. Misturavam as pessoas, acumulavam as pessoas, os produtos e os combustíveis no avião. Portanto, essa história é antiga. É um crime organizado com uma estrutura devidamente montada. É verdade o que disse Manuel José, a questão não foi despoletada pelo governador do Zaire. Por exemplo, só em 2017, José Severino da AIA já falava em 300 milhões de contrabando. Mais de 20% do petróleo nacional era desviado. Aqui a questão do contrabando, porque a lei foi aprovada ou entrou em vigor em abril deste ano, que é a lei número 5/24, de 23 de abril, lei do combate ao contrabando de produtos petrolíferos. Reparem só o seguinte, a moldura penal desta lei não passa de 10, 12 anos, mas quando falamos da vandalização, as molduras penais abstratas que a lei traz são superiores a estas penalidades. Explica, eu gostaria que não passasse distante. Explica, desculpa. Não, só estou a fazer essa questão histórica, a questão da contradição. Agora, relativamente ao que disse, obviamente que não há dúvida da cautela que as entidades investigativas estão a ter neste processo. Porque o crime organizado, porque o próprio ministro do Estado disse que eles conseguiam obter as licenças da Sonangol, durante o trajeto falsificavam as licenças e davam outros destinos. Portanto, isso não é um meninozinho lá do bairro que vai fazer essa operação. É um sistema, e esse sistema tem vários meios. É como se fosse um estado paralelo à gestão dos combustíveis da Sonangol. Portanto, por isso é que tirar os nomes, tornar os nomes públicos, pode criar alguma instabilidade e eles próprios conseguirem tirar vantagens disso. Portanto, há medo. A maior razão que podemos dizer é isso. Ok. Frei, chegou a sua vez. Sim, na verdade eu acredito que estamos a saltar um contexto que é importante, que acredito que ajudaria a compreender qual bem... é esse contexto? Tem a oportunidade de estabelecer esse contexto, Frei. O contexto é o preço do combustível em Angola. Ok? O quarto mais barato. Vamos partir daí para poder entender tudo. 1 litro de gasóleo em Angola são 200 kwanzas. Ok? De gasolina, 300 kwanzas. Não existe esse preço em nenhuma parte do planeta. 200 kwanzas são 0,23 ou 25 dólares. Ok? 200 kwanzas, quer dizer, o preço do gasóleo em Angola é simplesmente mentiroso e realista. Já vou explicar isso. Depois, gasolina, que são 300 kwanzas são por aí 0,30 dólares ou coisa assim. Portanto, não existe em nenhum mercado no mundo, ok, onde se pratica isto. Se a economia de Angola depende do petróleo, no que depende do petróleo é uma economia petrodependente, a reflexão sobre a situação do petróleo, do preço do petróleo, devia estar no centro de qualquer debate. Por quê? Assim, passei direito para também fazer aos nossos ouvintes. Por exemplo, os que fazem um contrabando, tanto que é transportar mercadorias ilegalmente, metê-las no mercado também ilegalmente, estamos nas fronteiras do Congo Democrático, tudo que é fronteira na Namíbia, o que é que se faz? Como o combustível aqui em Angola custa uma ninharia, ele pega o combustível a 0,25 dólares, vamos já meter o mais caro, e vai vender no Congo Democrático a 1 dólar.
ok? Quem faz isso são os governantes, não é o são os ativos, eles, portanto, aqueles que têm poder, porque é muito dinheiro envolvido. Portanto, imagina uma coisa que você compra 200 kwanzas e vai vender a 1.500. É que está a se fazer. Okay? Portanto, o que está a motivar o contrabando do petróleo é o próprio governo, que está a mentir ao país nisso, com um preço que também prejudica a economia, porque Angola não tem refinarias. Angola vende o petróleo bruto e compra. A pergunta que devemos nos fazer é: a quanto é que o governo angolano compra 1 litro de gasóleo para vendê-lo a 0,25 dólares? Que não existe esse preço em mercado no país. Os preços aqui em Angola são subvencionados pelo Estado. E são se tivermos nos a ter a proposta, e aqui é uma informação adicional, a proposta do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano prevê mais uma vez a redução dessa subvenção. O que vai implicar... Se a tua economia depende do petróleo, okay? E você vai subvencionar o petróleo, a pergunta é: onde é que você tira o dinheiro para você subvencionar? Portanto, nós vivemos numa economia falsa, mentirosa. Ok? E isto é que está a fazer com que, por exemplo, a situação... Eu entrei em Angola no dia 12 de setembro. Ok? No dia 30 de setembro, os preços da cesta básica já estavam a dobrar. Eu encontrei o preço, algumas coisas a um preço, e no dia 30 de setembro já estavam a dobrar, porque o governo não tem mais controle de nada. Não existe governo aí. Porque o governo está a mentir sobre a economia. E, portanto, os que estão envolvidos no tráfico ilegal de combustível são os mesmos governantes, porque eles sabem o quanto custa fora de Angola. Portanto, por que é em Mbaza Congo que se passa? Porque vai dar direito para o Congo democrático. Para terminar, por que é na Namíbia que se passa? Vai direito para a Namíbia, por exemplo. As pessoas vêm da Namíbia, enchem o carro para ir vender lá na Namíbia, porque é um lucro tremendo. Okay? E quem está a beneficiar disso são exatamente as pessoas da Sonangol e a toda a rede, porque é preciso também ver em conta isto, que em Angola, vamos dizer, o próprio governo é uma rede de famílias, não é aqui a autonomia, não existe autonomia, tanto. E só não se debate isto com profundidade, vou terminar, se banaliza este assunto por causa do contexto de corrupção, tanto. Entra tudo dentro de um sistema de corrupção e de mentiras. A nossa economia é uma grande mentira, uma bola de mentiras que vai agravar a situação do país. Não sei se ajudou a compreender mais ou menos. A contextualizar. Essas razões que concorrem para contrabando já são conhecidas. E também o próprio contexto angolano é conhecido. A nossa economia, não sei se suportaria a adequação dos preços dos combustíveis aquilo que é a realidade do mercado internacional e principalmente aqui do mercado de região. Não sei se a nossa economia teria capacidade ou o consumidor angolano teria capacidade de suportar. Dr. Salus é politólogo. Há aqui um descontrole político ou há um descontrole controlado sobre essa questão do contrabando ou do tráfico desses produtos proibidos para exportação? Eu penso que deve haver aqui não propriamente um descontrole político, mas um descontrole controlado. Porque até onde eu me conheço por pessoa, eu acredito que já vivenciava, portanto, esses movimentos ligados, portanto, ao comércio ilícito, ao contrabando do combustível, portanto, propriamente na zona de Cacoaco. E jamais imaginaria que hoje estaria aqui, no entanto, a formular juízos relativamente a essa problemática. Eu acho que esse problema me parece ser, de facto, um falso problema. Por quê? Porque a questão da ilicitude da venda, do comércio do combustível, portanto, a sua transportação, o seu tráfego para, portanto, outras latitudes é bastante antiga. E o que eu acredito é que o que esteja a acontecer nesse preciso momento é uma espécie de zanga
de amigos, aquilo que o Frei Angalo disse, o próprio governo é uma rede de família, portanto, me parece que há aqui uma zanga entre os vários elementos da família e, portanto, está-se a mediatizar essa questão para também encobertar, distrair, instrumentalizar a própria sociedade para, portanto, não perceber de facto, não acompanhar as grandes temáticas que deveriam nos interessar no contexto e também para fugir um pouco à discussão do terceiro mandato, da manutenção do presidente João Lourenço, porque não é à toa que quem, portanto, mediatiza essa questão é, de facto, a presidência da República na pessoa do ministro de Estado da Casa Militar, no caso, o general Furtado. E aqui um conflito de interesses entre estes elementos que constituem a única família, a mesma família, que, portanto, está a fazer com que essa questão hoje seja uma preocupação, seja de facto um problema de segurança nacional, quando nós já sabemos que o contrabando existe há muito tempo, o contrabando, segundo o Novo Jornal, tira do Estado aproximadamente mais de 3 mil milhões de dólares por ano, portanto, por conta, claro, também da subvenção que o Estado faz. O Estado, portanto, tem petróleo, manda o refinar, depois tem que comprar em preços altíssimos, depois traz para o seu território, esse petróleo é comprado a preço miúdo, depois é contrabandeado, vendido a preço chorudo, portanto, pondo em causa uma má despesa, portanto, do Estado, pondo em causa, com certeza, a redução no sentido de que as receitas que o Estado perspectivava, portanto, acabam não sendo aquelas que consegue alcançar por via do contrabando. Portanto, pensamos nós que a questão do combustível não é de todo um grande problema. Me parece estar a ser um assunto para a instrumentalização da sociedade, para, portanto, quem detém o poder neste preciso momento tirar do jogo determinadas figuras e usa as instituições. Acha que, está a manietar as instituições, no caso a PGR. Acha que este poderá ser também uma razão para João Lourenço poder se desfazer de alguns possíveis opositores internos? A leitura que eu faço é precisamente essa. Não é à toa que o Presidente da República, durante o discurso de Estado da Nação, pôs a tônica também na questão do contrabando do combustível, e dizendo mesmo que há altas patentes das forças de segurança, da Polícia Nacional, antigos governadores, deputados e não só. Portanto, o Presidente estava a passar uma mensagem de que aqueles dentro da família que, portanto, estão interessados a entrar no jogo duro consigo, certamente que o Presidente não precisará lutar com eles de forma direta. Basta que use também esse elemento do contrabando do combustível, do tráfico, portanto, do combustível, como instrumento para tirar do jogo determinadas figuras que ameaçam a manutenção do seu poder. Daí é que eu acho que isso é mais um jogo de interesses. Me parece que o Presidente João Lourenço está a utilizar isso como, portanto, um elemento para fazer cair determinadas peças que estão a criar bloqueios, obstáculos no seu exercício contínuo do poder político em Angola e, claro, no seu partido. Muito obrigado. Horácio, sem querer interromper, nem você um segundo, só para dizer, portanto, no momento em que denunciam, deveriam anunciar um processo de investigação. Os dois, portanto, o brincalhão, porque o Furtado para mim é um grande brincalhão, não é isso? Quando você vê um crime, anuncia que é um processo de investigação e ninguém está a fazer isto. Nem o presidente, nem o outro brincalhãozinho que está aí. O Ministério... Portanto, não há seriedade nesse assunto. Frei, o Ministério Público disse que é uma investigação, só não disse quem são as pessoas que estão a ser investigadas. Colocou assim mais ou menos na subjetividade. O Ministério Público é quê? A Procuradoria-Geral da República. Tá bom. Vamos para resultados. Normalmente, quando é Ministério Público, depois dá em nada. O Dala, por exemplo, aquele médico que a polícia matou, o Ministério Público investigou, até hoje os resultados são nulos. O doutor Custódio não falou. É país de brincalhões. O doutor Custódio não falou, chegou a sua vez. Muito já foi dito e claro que tem mais por si dizer.
Doutor Custódio, acha que essas denúncias é para levar a sério, um assunto a levar a sério? Ou é mais uma, tal como disse o doutor Salus, é mais uma distração, é mais uma forma que o Presidente da República encontrou para poder criar uma agenda de mediatização e de distrair os angolanos? Olha, eu começaria a minha resposta dizendo o seguinte: esta é a mais clara demonstração de que efetivamente nós não somos um país sério. Eu participei na sexta-feira agora, nesta última semana, da apresentação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, Branqueamento de Capitais, organizada pela Procuradoria-Geral da República, aqui na província de Kwanza Sul. A sala estava abarroada de juízes, de procuradores, funcionários públicos, agentes públicos, de um modo geral. E eu comecei justamente na minha intervenção, questionando e afirmando categoricamente ao procurador que estava, tanto que foi convidado para palestrar, dizendo que essa é uma estratégia de brincadeira e é a demonstração clara de que nós não somos um país sério. E eu expliquei-me. Veja, a questão que envolve contrabando, corrupção, sobretudo nessa toada em que nós estamos a discutir, não precisaríamos sequer criar uma lei específica para isso, porque isso já vem regulado no Código Penal. Quem abre o Código Penal, lá nos artigos 454, né, está lá os crimes contra o mercado e a economia do nosso país. Né? E já fala da questão que envolve, né, falsificação falsificação de documentos em relação à exportação ilícita de bens, por exemplo, né? Porque pressupõe-se que todo combustível que sai do nosso país e que é levado para o Congo, sobretudo, né? Vai, evidentemente, por detrás, com documentações que são feitas para o efeito, licenças que são feitas para o efeito. E o Código Penal já traz essa previsão legislativa legal. Aliás, começa mesmo no artigo 251 do nosso Código Penal, que trata da questão que envolve falsificação de documentos, né? E depois, nesse título, no título 9, no capítulo 2, que trata dos crimes contra a economia, também já vem prevista a penalização para quem eventualmente praticar atos que sejam configurados como corrupção ativa ou passiva nessa dimensão. E a pergunta que se coloca é, primeiro, precisávamos de uma lei especial para reger essa questão? Não. Não precisávamos de uma lei especial em primeiro lugar. O que está a acontecer aqui é que, a meu ver, há, em certa medida, uma inflação legislativa. Produz-se uma lei e depois essa lei não vai necessariamente ter eficácia social. O problema que se coloca no nosso país, qual é? É assim. É que nós não podemos combater a corrupção adotando medidas paliativas. A corrupção ela tem de ser combatida com medidas de Estado, não medidas de governo. Porque quando eu questionei o procurador que estava no Sul a dirigir a palestra, sobre se ele achava que o processo combate à corrupção no nosso país, branqueamento de capitais, olha, nós estamos outra vez na lista cinzenta do GAFI, né? Outra vez, mais uma vez, para a nossa pouca vergonha. E aí, eu acho interessante o seguinte... E aí eu acho o seguinte, Frei, veja só que paradoxo. Em 2017, quando o presidente João Lourenço tomou posse, Angola, numa lista de 169 países, nós éramos o 29º país mais corrupto do mundo. Não é? Passados 7 anos, nós saímos de 29º e estamos situados na 33ª posição apenas, nem sequer na 50ª, que é a meta, pelo menos, que os países consideram como razoavelmente aceitável. Angola ainda se situa. Tá? O presidente da República, na qualidade de TPE, como disse o jornalista Manuel José, nosso colega aqui do painel, toma posse. Olha só, exigiu que todo mundo prestasse, todos os exercentes de cargos da administração direta do Estado, apresentassem as suas listas de patrimônio, e essa lista foi fechada, não foi aberta. Ora, como é que nós vamos aferir que, passados 10 anos depois do término da missão, né, o próprio presidente da República, na qualidade de titular do Poder Executivo, não usou também essa qualidade para poder
se enriquecer de maneira ilícita. Portanto, nós não temos como combater a corrupção. E, aliás, já debatemos aqui neste programa, né? Como que é possível combater essa corrupção quando a comissão que foi criada por despacho presidencial, ela é integrada apenas e tão somente por membros da administração pública, tanto ministros de Estado, né? E aí é aquela história, é o boi, é o porco se queixando no javali, né? Então não é possível combater essa corrupção se isso não for uma medida de Estado que envolva... Eu ainda estou dentro dos meus 4 minutos. Não. Que envolva todas as forças vivas. Já faltam 30 segundos. Todas as forças vivas do país. Que envolva, evidentemente, órgãos da administração pública, a Procuradoria-Geral da República. E aí, Horácio, não é possível se as garantias para o exercício da jurisdição, para o exercício da função que é própria da Procuradoria-Geral da República do ponto de vista constitucional e da lei, não forem reforçadas. Hoje, você tem magistrados que não têm sequer carro pessoal. Como é que é possível combater a corrupção nesse sentido, meu Deus do céu? Não é possível. Quando os salários da função pública, em 7 anos de governo, né, portanto, perderam cerca de 70%, 80% a 90% do valor de compra. Quando a inflação é galopante o tempo todo. Não é possível, Horácio. Eu aqui digo o seguinte: infelizmente, o nosso grande problema, o problema no país é esse. Enquanto nós continuarmos a premiar a falta de virtude, enquanto o nosso senso de justiça for distorcido, chamarmos sempre o certo por errado e o errado por certo, enquanto o país, e aí aqui com particular destaque para o Estado, for o maior violador de contratos, infelizmente, toda a discussão nesse sentido. Podemos criar qualquer tipo de lei, será apenas, eu diria, uma miragem, uma forma, infelizmente... O MPLA não pode combater a corrupção sem meter em risco a própria existência. É simples. É justamente. Muito obrigado. Justamente, Frei. Só tem razão, concordo plenamente. Agora temos 33 minutos, vamos decrescer à medida em que vamos avançando. O Manuel José chegou à sua vez e gostaria que controlasse o tempo para não poder me acusar de estar a roubar o seu tempo. 3 minutos. Continuamos a ter aqui alguma dificuldade de apontar o dedo a quem se deve apontar e espalha-se essa confusão pública e hoje quem olha um comandante da polícia ficou com a impressão, será que esse também faz parte dos que estão a traficar o combustível? É também um indivíduo que o Presidente da República citou, quando olha os ex-governadores, os governadores, será que esse também faz parte? E os jornalistas fazem essa pergunta ao Gama e vou direcionar também para si. Os jornalistas acabam por também entrar nessa jogada e atestar que no nosso país não se faz um jornalismo de investigação, porque se esses nomes já estão no Ministério Público, já estão na Procuradoria, naturalmente poderiam ser desvendados, ser conhecidos na praça pública, tal como acontece com aqueles jovens que são detidos quando vão com 100, 200 litros de combustível, atravessam a fronteira, são detidos, são apresentados publicamente pela televisão pública de Angola. Daí o Frei Angalo ter dito que isso é uma grande palhaçada, usando outro termo, não é? Ou comédia, enfim, porque isso não é inocente, não é? E eu tenho aqui uma resposta para uma das perguntas feitas pelo Salus, da distração, não é? Isso tem respaldo científico. Eu costumo sempre a mencionar um filósofo, e é norte-americano, né? É o que mais contestava a democracia. Isso é para o Dr. Custódio. O que mais contestava, sim, é Noam Chomsky. Ele tem problemas sérios por causa dessa postura. Ele tem livros, né? Ele fala, por exemplo, dos 5 filtros, né? Da manipulação do público. Um desses filtros é fonte. O terceiro filtro, segundo Noam Chomsky. As fontes, portanto, o jornalismo não monitora o poder, porque o poder torna o jornalismo cúmplice. Ou seja, nós aqui mesmo estamos a fazer, o Horácio mencionou isso, nós também estamos a cair, caímos também. Quem elege os temas para debates, os grandes debates no país, tem um endereço certo. Não é por acaso. Veja, nós estamos a falar aqui de um assunto, né, que o Frei Angalo reputa, quer dizer, são palhaços.
Né? E nós estamos aqui, vamos ficar 3 horas a discutir esse assunto. Porque é esse assunto que interessa agora. Eu vou trazer um outro assunto, só para fazer entender, para elucidar, que tem a ver com vandalização dos bens públicos. Lembram-se, os colegas? Temos uma lei aprovada. Agora, sim, há tudo agora. Fez-se debates em televisões, rádios. Agora, a culpa do não fornecimento de energia elétrica, antes era a UNITA. É quando era mais novo mesmo, pequeno mesmo. Já. Faltava luz no bairro, olha, a UNITA. Derrubaram posto. Depois a UNITA veio para aqui, em 91. UNITA Jonas, está vindo? Veio para aqui. Eu fui o primeiro mais quando o Jonas também fez um discurso lá. E ele tocou nesse aspecto. Ele disse, olha, vocês aqui não andam sempre que faltasse luz, era eu. Eu agora estou aqui. Vocês mesmo aí no vosso bairro tem luz. Agora sim, eu estou aqui. Não mexi no cabo ainda. E continua a falta de luz. Portanto, agora trouxeram a vandalização. Criaram leis, levaram para os debates, enfim. Esse é um instrumento de manipulação em massa. Para as pessoas pensarem exatamente que isso é. Quer dizer, a empresa de energia não fornece energia porque o cidadão vandaliza os bens. Voltando à minha pergunta, Manuel José. É para perceberem que sim. exatamente o que acontece. Isso já tem barba, rige, esse problema dos combustíveis. Aqui em Luanda mesmo, não precisa ir nos aires. Aqui em Luanda, veja o que a Sonangol fez. Saiu com um comunicado a restringir o abastecimento de combustível nas bombas. Né? Cada indivíduo tem um limite. Recuou. Né? Veja que com isso era para minimizar ou combater. Você vai combater contrabando. O Frei nos disse, o Frei... Mas, José, a minha pergunta é, há alguma incompetência por parte dos jornalistas de fazer um trabalho de investigação? Não tem nada a ver com incompetência. Também é outro erro cair em cima de jornalista. Não, eu estou já a perguntar. disse aqui, Horácio, é assim, o determinante para a comunicação não é o jornalista, é o órgão. O jornalista não manda nada, não apita nada. Há aqui uma cumplicidade dos órgãos. O jornalista só faz aquilo que o órgão... Há uma cumplicidade dos órgãos que não estão a ter capacidade de... Não é cumplicidade, o jornalista não tem o que fazer, não tem como. Falou dos órgãos, então os órgãos estão a ser cúmplices que não estão a ter essa Quais capacidade. São os órgãos? Queres falar dos órgãos? Desvendar quem são... Queres falar dos órgãos? Quem são os indivíduos que estão a traficar, que estão no contrabando de combustíveis, que o Presidente da República disse, reafirmou... Eu disse aqui que num país normal, país sério, aquilo que o Presidente disse, ele como comandante e chefe, é grave. Se ele diz aquilo publicamente e lá na Assembleia, é grave. Significa dizer que a Casa da Segurança não está assim tão segura. Passa o pleonasmo. Está sim. Né? Isso pressupõe o quê? Que eles têm o controle das pessoas. As pessoas que fazem isso. Não são, os carros estão ali com os logos. Com os logos. Ok. É carro da Sonangol, é carro José, da tem 30 Puma, segundos. é carro de não sei aonde. Tem 30 segundos. Não sou eu, Manuel José, que faço o tráfico de combustível. Okay. Não tem nada a ver. Isso é até brincar conosco, isso, quer dizer, com as pessoas. Ok. E põe as pessoas a dançarem à volta disso. A discutir um assunto. Não vai resolver nada. Não vai haver nome nenhum. Não vai haver nome. Eu coloco uma questão. Vamos supor que o próprio ministro de Estado e chefe da Casa Militar tivesse um tentáculo num desses negócios. Mas há quem diga que, por exemplo, o ministro do Interior foi desonerado. Como é que ele estar envolvido nisso? Sim, mas quem é que disse? Não seria o próprio presidente que exonerou? Uma exoneração em país de verdade. Devia ser, olha, eu exonerei o fulano por isso e aquilo. Nós só estamos no campo da especulação. A presunção Como da foi com a juíza do Tribunal de Contas? Né? Exatamente, bem lembrado. Da doutora Isalgina Gambão. A presidente veio e explicou. Só não explicou do outro tribunal. Tribunal Supremo. Que está lá até hoje. Leonardo. E está a dar moral, está a espalhar moral. Tá, veio dar simpósios, dar não sei o quê. Quer dizer, tem moral aquele senhor para dar para explicar alguma coisa aos outros? Não tem? Tem moral? Não tem, Manuel José. Horácio. Não tem. Horácio, não provoca. Então, quer dizer, não estou a provocar, estou a perguntar. É mesmo brincadeira, é brincar com as pessoas. Quer dizer, proibir as pessoas de meterem combustível no seu ocupa-pata,
papata na sua moto, porque é o presidente que disse, os indivíduos envolvidos estão aqui na Assembleia. Quem é que está na Assembleia? Eu sou deputado. Aquele papata está lá na Assembleia. Ele sabe quem é. O que é que acontece então? Não tem procuradoria. O Presidente da República tem medo de citar os nomes. Tem medo do presidente, o todo-poderoso, o Será? grande leão. Vai ter medo de quem? Ok, José Gama, já passou o tempo. José Gama tem 3 minutos, são nessa altura. Faltam 3 para 18h40. José Gama, para além do combustível, o combustível é o produto que mais se fala, quais são outros produtos que em Angola entram nessa lista dos produtos que entram no contrabando, que são contrabandeados? Olha, para além do combustível, outro produto também são os diamantes. Nós temos os Até água, diamantes. não anda? Até água, Como? não anda, por exemplo. Água, até água. Não, então já se fala de tomate, peixe. Sim, Cobalto, diamantes no há uma Congo, rede, não vimos há aí uma os rede, caminhões a há uma levarem rede cobalto no clandestina, há uma rede clandestina nas fundas, né, em que fazem parte de dirigentes que exploram diamantes e depois vão vender no lado dos Congos sem declarar. Há, por exemplo, uma empresa suíça, a Transorga, que terá lucrado cerca de 50 milhões de dólares com a exploração de diamantes sem licitação ou contrato formal. E dentro desta empresa faz parte uma outra, que é a Cacipal, que pertence ao empresário Mosquito. Quer dizer, aí nas Lundas operam várias empresas assim, que depois não declaram nada ao Estado. Agora, fora dos diamantes, também falou-se aqui da água, é a primeira vez que eu ouço falar da água. Se me permite rapidamente uma informação que vai ser útil para os nossos ouvintes, para a cultura geral, isso é super importante. E outra coisa são os granitos. Devemos saber que Angola tem a maior cobertura do granito negro do planeta, no Chicoatite, na zona da Chibia. Dizer que a segunda maior cobertura de granito negro está no Canadá. Okay. Quem vai para Chibia, neste momento, vai encontrar montanhas artificiais de granito negro, portanto, que sai do Chicoatite. Nesse momento, portanto, Chicoatite, estamos a falar da zona da Chibia, onde temos cientificamente provado, isso os cientistas provaram, que é o melhor granito do planeta. E a única coisa que se faz, portanto, todos os dias você vê aqueles torrões de pedregulhos a serem levados, e para trás o que é que está a ficar, por exemplo, no Chicoatite, isso é engraçado, até parece anedótico. Em Chicoatite estamos a falar numa zona identitária, onde tem um povo mumila. Esses que vão trabalhar para lá na exploração de pedra, estão a deixar aí mulatinhos, você vê aquela mamã mumila, não é isso? Até a cacundar o neto branco. E o que está a ficar no Chicoatite são os mulatinhos e estradas estragadas. O resto, portanto, quem vai para a Chibia, na entrada da Chibia, você encontra montanhas artificiais de granito negro. Também, portanto, isso aqui está também no contrabando. Portanto, trata-se de uma espécie de máfia que tem no nosso país. Nesse momento, como eu disse, o governo não controla nada porque o MPLA não pode combater a corrupção sem pôr em risco a própria existência. E, portanto, eles têm consciência disso e, portanto, tudo se trata no diamantes, no granito negro, no granito rosa, o ouro em Cabinda. Atenção, a Cabinda tem grande produção de ouro também, além do petróleo. Tudo isto sempre na mesma no Bengo, a produção de ouro, Nambuangongo. Exatamente. Há muita riqueza de Angola que está aí para fora. E depois nós temos que esquecer a madeira do Mochico. Portanto, o país está simplesmente desgovernado. E por isso, você tem um milagre que o MPLA conseguiu fazer, um milagre perverso, que é tornar miserável a população de um país super rico. Esta é o máximo que o MPLA conseguiu fazer na sua história. Gama estava no uso da palavra. Faltam 2 minutos para concluir. Eu perguntava se era o combustível o único produto que era exportado de forma ilícita. Estava a citar aqui alguns.
nesses produtos também os que entram, os rostos são de ex-governantes, de governantes no tráfico de diamante e outros produtos que são exportados de forma ilícita, José Gama? Sim, já uma vez o Rafael Marques denunciou que o antigo PCA da Indiama, Carlos Sumbula, tinha uma empresa clandestina que fazia as recolhas aí de impostos ou de vendas de diamantes nas lundas, que eram depois vendidos, compravam os diamantes nos garimpeiros e depois revendiam lá na fronteira com o Congo sem passar pelo fisco. E o caso aqui Gama, aqui no Kwanza Sul a febre é o quartzo que está nas mãos de chineses explorarem doida e perdidamente. O quartzo aqui no Kwanza Sul, tá? Oh, ok. Olha, aliás, estamos aqui a falar de que aconteceu também a semana passada, a semana passada, o ano passado, algo oposto, que era a Casa Militar também a contrabandear cobalto lá dos Congos. Eram cerca de 10 viaturas que saíam dos Congos para Angola e 4 delas a caminhões foram interceptados e ficaram aí quase uns dias retidos pelo SIC, só depois por pressão ao comandante provincial é que a polícia liberou as viaturas e a polícia, por conseguinte, depois veio dizer que liberou, que estava tudo bem, que os documentos estavam em conforme. Quer dizer que a polícia, foi necessário a polícia ficar 4 dias com as viaturas retidas para mandar depois liberar. Mas aquilo pareceu depois ser o desfecho, aliás, terá sido aí um braço de ferro entre essas brigas que estavam a acontecer entre o Ministério do Interior e a Casa Militar, já que a Casa Militar acusou o Ministério do Interior, as chefias de estarem no contrabando. O Ministério do Interior, por via do SIC, apanhou também viaturas da Casa Militar a fazerem a mesma coisa. A Casa Militar pressionou o comandante de lá para desmentir, local, da província, para liberar, e assim foi, que eles estavam aí numa espécie de demonstração e de forças entre as duas partes. Ok, obrigado. Volto para aqui, para o estúdio. Dr. Saluce, os mecanismos adotados pelo Estado para se travar é para evitar a tipificação que muitos fazem, alguns mais críticos, em que estamos a caminho para um Estado em que o crime compensa, e acha que a forma como tem sido gerido esse processo é a forma mais adequada, mais indicada? 2 minutos, doutor. Temos muito pouco tempo agora. Bom, a princípio é importante dizer que nós vivemos infelizmente num estado de enorme caoticidade, um caos quase que completo, e onde reina massivamente a desgovernabilidade. E isso, portanto, leva-nos aqui a olharmos, portanto, para um livro intitulado A Destruição de um País. Nós, portanto, na lógica da destruição do nosso país, durante muito tempo promovemos a cultura da ilicitude. E, portanto, num Estado em que durante muitos anos se promoveu a cultura da ilicitude e, portanto, vindo das mais altas figuras do próprio Estado, certamente que os mecanismos para a salvação daquilo que resta de moral e ética republicana do Estado, certamente que nós não vamos conseguir encontrar. Daí é que os mecanismos para distender essa questão, infelizmente, não têm sido os mais eficientes, os mais eficazes. Porquê? Porque o problema está no topo, está na estrutura que detém o poder. Acha que o mal está na presidência ou no presidente? Ou nas instituições do Estado? Eu penso que o mal está na estrutura toda. Esse é que é o grande problema. E é essa estrutura que, por conta dessa caoticidade, dessa anarquia, dessa inexistência real, absoluta do Estado, enquanto uma instituição que tem responsabilidade de prover bens, que tem, portanto, responsabilidade para com os cidadãos, ela, de facto, não existe. Por quê? Porque há aqui interesses mais pessoalizados do que
que propriamente interesses institucionalizados. Esse é um grande problema. E tem uma ligação com a questão da legitimidade. Somos um Estado falhado, doutor. Certamente que somos um Estado falhado. É só olharmos, portanto, para como este Estado é conduzido. É só olhar para a tônica que quem detém o poder garante em relação ao cidadão. Isso é um grande problema. Isso resulta, efetivamente, de não sabermos concretamente o que fazer para a real construção do Estado que nós desejamos. Esse também, em parte, tem um contributo dos cidadãos que são muito apáticos, claro, fruto da educação que receberam, não construíram uma mente crítica, capaz, portanto, de exercer e empreender o Estado que desejam. Obrigado. Chipelica, somos um Estado falhado em função da nossa incapacidade aqui, entre aspas, de travarmos determinadas ações que prejudicam a economia nacional? É um exemplo acabado. O Presidente da República criou uma comissão multissetorial para o contrabando. Com membros do seu próprio governo, Chipelica. Quer dizer, se você está me dizer que o contrabando é de altas figuras do aparelho do Estado, entre generais, comissários, deputados, enfim, essa malta toda que faz o Estado, e você cria a comissão, quando as instituições não funcionam, fica difícil, porque estamos a falar do crime organizado. E o crime organizado é uma estrutura muitas vezes superior ao próprio Estado, está mais adiantado ao Estado. Alguém com o conhecimento que tem dentro. Repare, por exemplo, como é que as cisternas conseguem sair de Luanda até Lunda Norte, até o Soio, com várias paragens de trânsito. Se um condutor normal, muitas vezes, tem dificuldade em circular nessas vias, porque é muitas vezes interpelado pela Polícia Nacional. Então é desespero. E é reflexo, e são apenas consequências. Ok, obrigado. Estamos a assistir. Agora, obrigado. Para o futuro, o pior de tudo isso é que não há um horizonte de que isso vai ser estancado. Há uma simulação de medidas para estancar isso, o que na verdade não vai acontecer nada. Porque a estrutura do próprio Estado não existe, as instituições não cumprem o seu papel. Muito obrigado. Logo não podemos falar de eliminação disso. Muito obrigado. Frei Angalo, somos um país falhado em função da incapacidade que se tem demonstrado em travar determinados males. Sim, olha, num país, num Estado normal, portanto, como tenho repetido, o governo de João Lourenço devia ter, portanto, João Lourenço, por amor à pátria, devia se demitir ele e o seu governo e dar uma chance à nação. Nesse momento, o grande problema do país é João Lourenço e o seu governo. Portanto, são os que estão a impedir os processos de mudança e estão a impedir todas as possibilidades de tentar outros caminhos. Portanto, e por isso a Angola é um país falhado. Quando você, por exemplo, em Luanda, você passa em cada lixeira, todas as lixeiras em Luanda tornaram-se habitação de jovens, é isso? Portanto, quando você tem isto no teu país, você fracassou. Porque uma nação existe para cuidar dos seus membros. Portanto, o sentido do Estado é aquilo que nós, portanto, na doutrina social da Igreja chamamos o bem comum. Bem comum, e é um elemento da política hoje no mundo a sério, é criar condições para que cada membro e cada comunidade se realize com satisfação. Quando você está a criar uma avalanche de jovens nas lixeiras, portanto, é só andar a pé na rua de Luanda, cada lixeira tem jovens que vivem aí. E a coisa mais dolorosa que eu vi em Luanda e no Lubango é povos nativos a pedirem esmola. Portanto, você encontrar senhoras mucubais e mumuilas a pedirem esmola. Você faliu, ok? Faliu e tem que ter consciência que fracassou como nação e não tem hipótese. Portanto, para o bem do país, João Lourenço deveria, por amor à pátria, resignar o poder e, portanto, com ele veio todo o governo e o país recomeçar. A Espanha é um dos exemplos um dos países que ficou 5 anos sem governo e naqueles anos desenvolveu-se. A Angola precisa de uma chance. A Angola precisa de chance de mudança e essa chance só vai acontecer com a queda, a saída do EPLA. E quem ama Angola deve sair do poder, porque andamos a brincar.
Doutor Custódio, tem 1 minuto. Doutor Custódio? Sim, eu dizia que de facto não há provas nenhumas de que nós somos um Estado falhado. Vejam, por exemplo, como é que é a nossa economia, né? 50%, quase beirando 50% do OGE 2024, contida na proposta, vai ser destinada para pagarmos a dívida pública, avaliada em cerca de 65 mil milhões de dólares. Horácio, se você pegar 65 mil milhões de dólares, dividir por 40 milhões de habitantes, que é o que nós somos no país, aproximadamente, né? Projeção. Cada angolano deve ao exterior 1.625 dólares. Agora, se tu pegares esses 1.625 dólares e converteres isso em kwanza, cada angolano deve ao exterior tem dívida avaliada em cerca de 1,5 milhão de kwanzas. Isso é um país sério. Então, não é possível nós invertermos esse paradoxo se o país continuar, por exemplo, do ponto de vista político, que é a minha análise econômica, com esse tipo de economia que nós temos no país, onde essas questões que estamos aqui a debater só acontecem por quê? Porque há uma interferência muito gritante do Estado na economia. Ora, se nós liberalizássemos o mercado e tornássemos lícito a venda de combustível para o Congo, tornássemos o país sustentável do ponto de vista do petróleo, não é? Do ponto de vista do petróleo, do ponto de vista dos combustíveis. Está a esquecer os Estados Unidos. Os Estados Unidos intervêm, o Estado intervém na economia, torna a economia forte. Essa coisa é conversa. Não, o Estado intervém na economia, Frei, apenas como indutor do crescimento e do desenvolvimento. Não é o que acontece no nosso país. Estados Unidos, já não conhece a economia dos Estados Unidos. Calma, Frei. Tu estás lembrado na época da pandemia, quando as empresas americanas, muitas delas estavam à beira da falência. Mas temos pouco tempo. Em que o presidente Barack Obama interviu na economia, potencializando as empresas. Esse é o papel do Estado. Estados Unidos não é assim. Tem cérebro, tem cérebro. Calma, Frei. Aqui em Angola não é assim. Aqui em Angola, o Estado atua na economia como, primeiro, o principal player da economia, e depois o Estado atua na economia como criando distorções no mercado. Muito obrigado. Por exemplo, muito obrigado. Calma, Alfredo. Eu vou dar um exemplo. Muito obrigado. Em relação às contratações, a China está aí. A China, o Estado ainda intervém na economia. Sim, mas o modelo é diferenciado. Centralizado. O modelo é diferenciado. No nosso caso, não. O Estado intervém na economia em Angola. São corruptos, formando uma oligarquia. São corruptos, o problema de Angola esse aqui é aqui onde vai a minha análise. Está interessante. O Estado em Angola criou uma oligarquia. Doutor Custódio. Do ponto de vista, é como se fosse uma máfia, do ponto de vista político. Doutor Custódio. Certamente temos uma economia mafiosa. Então, mas aí é aqui onde vai a minha análise, Alfredo. Entenda-me, por favor. Doutor Custódio. Então, assim, não é possível que não se mostre. Doutor Custódio. Eu também tenho 1 minuto. Pois não. Doutor Custódio. Só para concluir. Para concluir mesmo. Então, conclua mesmo. Nós conclua essas distorções no mercado, não transformamos Angola numa verdadeira economia de mercado, onde a lei, o direito, os valores próprios do mercado conduzirem a economia. Muito obrigado. Nós nunca vamos melhorar. Muito obrigado. Essa que é meu, mas, José, tem 1 minuto para terminar. Faltam muito pouco tempo. Se fosse o presidente João Lourenço, como é que corrigiria esse problema? Não, eu antes destoava do que iniciou mas não temos muito tempo. O colega de painel, quando considerou o Estado falhado. Não. Agora não é um Estado falhado, não. Porque falhar é normal num processo. Ou seja, vou dar um exemplo de um clube. O Barcelona pode falhar. Angola nunca sequer existiu para falhar. Não existe Angola. Vou dar outro exemplo, como Angola nunca existiu. É na oração. Está-se a Quem percebe dessas coisas de orações, frases, sujeito. Existe um sujeito, uma classificação de sujeito que é sujeito indeterminado. Depois existe outra que é sujeito inexistente. O inexistente é que não tem mesmo sujeito. Não existe. Indeterminado, quer dizer, o sujeito está lá, mas não está especificado. Muito obrigado. Então. Agora não é um Estado falhado, não é. Muito obrigado. Estamos a levar as pessoas. E ainda mesmo para terminar já. Sim. Ontem eu aprende-se todos os dias, a conversar com o Dr. Sérgio Raimundo. Ele focou um aspecto da nossa Constituição, por exemplo, que diz que Angola é um Estado democrático e de direito, sei por o Dr. Chipilica.
Para todos nós. Ele disse que não. Por quê? É assim, Angola é um estado, pode ser um Estado de direito e democrático. Porque para você ter democracia, né, precisa ter um Estado baseado em leis, que é o Estado de Direito. Ou seja, não é um Estado democrático de direito. Nunca será possível. Você, para ter democracia, tem que ter um Estado que se funda nas leis. Isso é o espírito formal. Baseado na lei. Né? Ou seja, não vai haver isso. Muito obrigado. Então, não há Estado falhado. Muito obrigado. Não existe mesmo. 30 segundos, doutor Salus, por favor. Eu penso que se recuarmos para aquilo que foi a tomada de posse do atual ministro do Interior, vamos perceber que, afinal de contas, o conflito mesmo de interesses é zanga de membros da mesma família. Não é à toa que o presidente incentivou, motivou o atual ministro a não ter medo da farda. Estava efetivamente a dizer: não se intimide, nós conhecemos quem são os causadores disso, que nos querem tirar do caminho e, portanto, não tenha medo. Uma espécie de assumir alguma cumplicidade, alguma culpa. Com certeza, o presidente olhou no Manuel Homem, com certeza um dos maiores pupilos com os quais deve contar e está a contar para ser a extensão, portanto, dos seus interesses. Não é à toa que quando o presidente discursou na terceira reunião do Comitê Central, a única pessoa que promoveu aqui em Luanda uma passeata a favor, portanto, do discurso do presidente João Lourenço do MPLA foi efetivamente Manuel Homem. E não vemos lá grandes figuras. Significa que está na linhagem da manutenção do terceiro mandato. Muito obrigado. José Gama, acho que vamos finalizar consigo. Não nem para mim um minuto, Horácio. O teu minuto, então finalizo contigo, explica, vamos a isso. Vai explicar, vamos a isso então, finaliza rapidamente. Não, se havia alguma dúvida de que não há interesse em governar, essas mudanças reiteradas, sem cumprimento dos mandatos, dos objetivos, sem um balanço, sem a própria autoavaliação, constantemente mudanças de governantes e conhecemos como é que as coisas acontecem, quando alteram um, vem outro e tudo mantém-se no mesmo estado, às vezes pior, revela efetivamente que não há vontade. Muito obrigado. Muito